Ele acreditava que estava indo para o céu, mas algo aterrador o aguardava. Samuel sempre se considerou um homem de princípios, ou pelo menos era assim que se via. Não era perfeito, é claro, ninguém é, mas também não era alguém que Deus tivesse motivos para afastar. Frequentava a igreja desde a juventude, conhecia os versículos de cor, nunca se envolveu em escândalos, nunca foi preso, sempre fez tudo do jeito certo. Nas conversas entre amigos, quando alguém comentava sobre pecados, Samuel suspirava aliviado. Graças a Deus, nunca caí nessas coisas. Traição? Jamais. Crimes? Nunca. Ele nunca foi alguém de excessos, não se entregou aos prazeres do mundo. Pelo contrário, defendia que o cristão deve ser equilibrado, justo e disciplinado. Deus conhece o meu coração, dizia ele. No entanto, havia algo que ele não percebeu, algo que, sem saber, estava afastando de Deus há anos. E no dia em que ele faleceu, esperando encontrar um céu glorioso e ouvir as palavras servo bom e fiel, ele ouviu algo completamente diferente, algo que o fez estremecer. Será que você também pode estar vivendo nesse mesmo engano, sem perceber? Você sente que precisa mudar, mas não sabe por onde começar? Era para ser apenas mais um dia comum. O despertador tocou como sempre, às 6 da manhã. O café ainda estava quente quando Samuel pegou as chaves do carro e saiu de casa. Ele não fazia ideia de que seria a última vez que atravessaria aquela porta como um homem vivo. O céu estava nublado, o trânsito lento. Enquanto dirigia, ele se pegou pensando na vida, nos negócios, na família, na igreja, na rotina de sempre. Para ele, a vida era um ciclo previsível: trabalhar, sustentar a casa, comparecer aos cultos, manter a aparência de um homem correto. E isso era suficiente, certo? Um caminhão avançou o sinal, e o impacto foi brutal. O som do metal se retorcendo se misturou ao grito que ele não teve tempo de soltar. Tudo ficou escuro. Um segundo antes, ele estava ali, ao volante. No segundo seguinte, o silêncio. Nada. Mas então algo estranho aconteceu. Samuel ainda estava ali. Ele podia ver a cena do acidente, mas não estava mais dentro do carro. Sua visão ficou turva, como se olhasse para o mundo através de um vidro embaçado. Ele viu pessoas correndo, ouviu sirenes ao longe e então percebeu: estava flutuando acima de seu próprio corpo. A primeira reação foi de choque. Isso é um sonho. Tentou gritar, mas sua voz não saía. Tentou se mover, mas não havia mais chão sob seus pés. Abaixo dele, os paramédicos chegaram, alguém abriu a porta amassada do carro. Ele viu um dos socorristas se inclinar e tocar seu pescoço, esperando ansioso pela confirmação de que tudo ficaria bem. Mas então ouviu: perdemos ele, não tem pulso. Samuel sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. Perdemos ele, pensou. Não. Isso não pode estar certo. Tentou sacudir o paramédico, mas suas mãos atravessaram o corpo do homem, como se ele fosse feito de vento. O desespero aumentou dentro dele. Isso não pode estar acontecendo. Ele ainda estava ali. Podia ver, sentir, pensar. Como podia estar morto? O tempo ao redor parecia desacelerar, as vozes se distorciam, o som das sirenes ficou distante, como um eco perdido no ar. E então, o silêncio absoluto. Tudo ao redor desapareceu, o trânsito, os gritos, os rostos desconhecidos, tudo foi engolido pelo nada. Samuel se viu sozinho, em um espaço escuro e infinito. Não havia céu, nem luz, nem vozes chamando seu nome, apenas um vazio pulsante, como se estivesse vivo. Um frio inexplicável subiu pela sua espinha. Ele não deveria estar vendo aquilo, não deveria haver um túnel de luz? Foi nesse instante que ele percebeu o que ninguém quer descobrir depois da morte. Já imaginou como seria a sensação de perceber que morreu? O que faria nesse momento? Comente abaixo. A escuridão ao redor de Samuel era total, mas não era apenas a falta de luz. Havia algo ali, algo que o observava, algo que parecia sussurrar sem emitir som. No início, ele tentou se mover, mas não havia direção. Seus pés, se é que ainda os tinha, não tocavam nada. Era como se estivesse suspenso no vazio, arrancado de tudo que conhecia e lançado em um lugar onde o tempo não existia. O silêncio começou a ser quebrado por um zumbido baixo e profundo que fazia sua pele, ou o que restava dela, arrepiar. Depois vieram murmúrios, vozes distantes e fracas que não diziam palavras, apenas gemiam. Um frio cortante tomou conta dele, diferente de qualquer sensação física que já tivera em vida. Não era o frio do vento ou da neve, mas algo que vinha de dentro, como se cada parte de sua existência estivesse sendo consumida pelo vazio.
Ele tentou falar, mas sua voz não saía. Tentou chamar por alguém, mas não havia ninguém. Então, as vozes ficaram mais nítidas. Algumas choravam, outras riam de maneira perturbadora. Mas havia uma que se destacou, uma voz que o congelou por dentro. Era a dele. Samuel ouviu sua própria voz repetindo palavras que ele mesmo dissera durante sua vida. No início, eram frases comuns, coisas que pareciam sem importância. Eu não guardo rancor, mas também não esqueço. Deus conhece meu coração. Eu sou uma boa pessoa, pelo menos não faço coisas piores como muitos por aí. Cada frase que ecoava no vazio parecia se transformar em algo maior, como se estivesse sendo arrancada dele, como se cada uma carregasse um peso que ele nunca havia percebido. Então, as imagens começaram a surgir. Não eram lembranças comuns. Ele não via sua vida como nos filmes, onde tudo é suave e distante. Ele sentia cada cena de maneira real. Cada erro cometido vinha com a mesma emoção de quando aconteceu, mas multiplicada, ampliada, como se fosse forçado a reviver a dor que causou nos outros. Ele se viu ignorando o pedido de ajuda de um amigo desesperado, lembrou das vezes que preferiu se calar quando sabia que deveria ter falado, das oportunidades de amar que desperdiçou, das orações que não fez, do tempo que teve e jogou fora. O pior foi quando viu sua família, sua esposa, olhando para ele do outro lado da mesa, esperando que ele anotasse, esperando que ele dissesse algo que nunca veio. Seu filho perguntando se poderiam orar juntos, e ele, distraído, mexendo no celular. Cada momento que ele achava ser pequeno agora parecia imenso. Samuel quis desviar o olhar, quis fugir, mas era impossível. Ele sentia tudo, a dor de quem machucou, o silêncio de quem ignorou, o vazio de cada escolha errada. Foi então que ele percebeu que não estava sozinho. Uma presença se aproximava, uma sombra imensa, sem forma definida, mas carregada de um peso opressor. Ele não via um rosto, mas sentia a presença dessa entidade, como se ela o conhecesse profundamente. E então veio a pergunta, uma questão que não foi feita com palavras, mas que atravessou sua alma como um golpe: você achou que eu não via? Samuel tentou responder, tentou dizer qualquer coisa, mas não havia justificativas para aquilo. Ele sabia que cada lembrança, cada cena que surgia diante dele, era real. Não havia exagero, nada ali estava distorcido, era verdade crua, inalterável. Foi nesse instante que ele sentiu o peso do julgamento, pela primeira vez, entendeu que talvez não estivesse tão seguro quanto imaginava. Você já se perguntou como seria ver sua vida sob a ótica de Deus? Comente abaixo o que acha que veria se sua história fosse revelada diante dele agora. A escuridão parecia infinita. Samuel sentia o peso esmagador das escolhas que fizera. Cada cena de sua vida estava exposta, como se não houvesse mais como fugir. Era uma verdade que queimava, não por vingança, mas por justiça. Ele tentou se defender, tentou justificar suas ações, mas nenhuma palavra parecia suficiente diante daquele vazio implacável. Percebeu algo aterrador: nada do que fizera poderia ser apagado. Cada pensamento escondido, cada intenção oculta, cada mentira que contará a si mesmo, tudo estava ali, visível, nu e inegável. Ele não era o homem bom que pensava ser. E quando o desespero estava prestes a consumi-lo, algo aconteceu. Uma luz apareceu ao longe, pequena, distante, quase imperceptível, mas não era uma luz comum. Não era fria como a de uma lâmpada nem ardente como o sol. Ela pulsava, viva, como se tivesse consciência própria. Samuel não sabia explicar, mas sentiu algo mudar dentro dele. O peso da escuridão não desapareceu, mas algo maior começou a preenchê-lo. A luz se aproximava lentamente, conforme se aproximava, o vazio ao seu redor começava a se dissipar. Samuel sentiu um calor suave, um toque invisível que acariciava sua alma como uma brisa fresca após um dia abafado de calor. E então ele viu. Jesus estava ali, mas não como uma imagem tradicional, não como uma pintura antiga com traços suaves. Ele era real, mais real do que qualquer coisa que Samuel já tinha vivido. Seus olhos eram como chamas vivas, mas não queimaram. Seu rosto transmitia algo impossível de descrever, um amor avassalador, mas ao mesmo tempo uma seriedade absoluta. Samuel não conseguiu manter o olhar. Seu coração parecia se partir diante daquela presença. Ele caiu de joelhos, não porque quisesse, mas porque seu corpo não suportou ficar em pé. No fundo da alma, ele sabia que estava diante da única verdade que realmente importava. Jesus não disse nada de imediato. Ele apenas olhava, e naquele olhar, Samuel entendeu tudo. Ele viu sua vida de uma forma que nunca havia visto antes.
Não os momentos grandiosos, não as conquistas, nem os elogios que recebeu dos outros. Ele viu o que realmente importava, os momentos em que ignorou alguém pedindo ajuda porque estava ocupado demais, os dias em que leu a Bíblia por obrigação, sem deixar que nenhuma palavra realmente o tocasse, as orações feitas sem fé, sem amor, apenas palavras vazias lançadas ao vento, as desculpas que deu a si mesmo para justificar a frieza do seu coração. Ele percebeu que se enganara a vida inteira. Jesus finalmente falou: "Você me chamava, mas nunca me conheceu." Aquela frase foi um golpe. Samuel queria responder, queria dizer que sempre o amou, que sempre acreditou nele, mas as palavras não saíam, porque ele sabia a verdade. Ele sempre falava sobre Jesus, mas nunca falará com ele. Sempre o seguiu de longe, mas nunca permitiu que ele fosse o Senhor de sua vida. As lágrimas começaram a escorrer. Ele não precisava ouvir mais nada, mas Jesus continuou: "Eu bati a porta do seu coração tantas vezes, mas você nunca abriu." As cenas começaram a passar novamente diante dele. Momentos em que sentiu um incômodo na alma, um chamado para se arrepender, mas ignorou. Convites para se aproximar de Deus que ele recusou. Dias em que preferiu a distração da rotina à intimidade com o Pai. Samuel percebeu que a pior mentira que acreditou não foi sobre o mundo, mas sobre si mesmo. Ele achava que estava salvo, que estava no caminho certo, que era um bom homem, mas nunca percebeu que saber sobre Jesus não é o mesmo que conhecê-lo. E agora, talvez fosse tarde demais. Você já sentiu que Deus estava te chamando, mas ignorou? O que faria se estivesse diante dele agora? Comente abaixo. Samuel sentia sua alma desmoronar. Cada palavra de Jesus o atravessava como uma espada. Não havia mais desculpas, não havia mais justificativas. Ele estava no diante da verdade, diante daquele que via tudo, até o que ele escondera de si mesmo. O silêncio entre eles parecia eterno. Ele queria pedir outra chance, queria gritar que faria tudo diferente, que agora entendia, mas algo o impedia. Uma pergunta começou a se formar dentro dele, como uma sombra crescente até se tornar inevitável: e se não houvesse mais volta? Seu corpo ainda estava ali, inerte, cercado por médicos que lutavam para reanimá-lo, mas ele sabia que não era isso que decidiria seu destino. Seu coração poderia voltar a bater, seus pulmões poderiam retomar a respiração, mas e a sua alma? Como ela poderia retornar quando já se cruzou com o ponto de não retorno? Samuel olhou para Jesus e viu algo que fez seu coração estremecer. Não era raiva, não era condenação, mas tristeza, uma tristeza como a de um pai que observa seu filho desperdiçar tudo, como alguém que teve tantas oportunidades, mas escolheu ignorá-las. Ele compreendeu que a escolha sempre fora dele e ainda o era. Samuel não sabia explicar, mas sentiu em seu interior que algo estava sendo decidido, como se estivesse em uma balança, inclinada para um destino do qual não poderia mais escapar. Depois daquele momento, ele sentiu que estava prestes a ser levado a um lugar de onde jamais retornaria. Foi então que ele fez algo que nunca tinha feito antes. Não apenas pediu ajuda, não apenas repetiu palavras que já havia pronunciado inúmeras vezes. Desta vez, ele gritou com toda a sua alma: "Jesus, me perdoa." O som de sua própria voz parecia ecoar por todo o ambiente. Ele não sabia se havia falado em voz alta ou se apenas pensou, mas algo aconteceu. A luz ao redor se intensificou, a presença de Jesus se tornou mais forte, mais próxima. E pela primeira vez, Samuel sentiu algo inesperado: esperança. Jesus olhou para ele com misericórdia, mas também com algo mais, uma certeza, como se estivesse esperando por aquele momento, como se soubesse que Samuel chegaria até ali e precisaria fazer uma escolha. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", disse Jesus. "Mas você precisa escolher." Samuel nunca havia compreendido essas palavras tão profundamente como naquele instante. O caminho sempre esteve ali, a verdade sempre foi clara, mas ele nunca havia realmente escolhido viver segundo ela. Ele desejava uma segunda chance, sentia que precisava dela. A luz começou a envolvê-lo por completo, uma força poderosa o puxava para trás. O espaço ao seu redor começou a se distorcer, e uma sensação terrível tomou conta dele, como se estivesse sendo arrancado de um lugar onde já não pertencia mais. O choque veio como um raio. Ele abriu os olhos, a dor explodiu em seu corpo. Sentiu o ar invadir seus pulmões com violência, como se nunca tivesse respirado antes. Vozes gritavam ao seu redor, máquinas apitavam. O hospital. Ele estava vivo, mas nada, absolutamente nada, seria como antes. Os olhos de Samuel estavam abertos, mas o mundo ao seu redor parecia irreconhecível. A luz intensa das lâmpadas hospitalares o cegava.
Os sons das máquinas monitorando seus sinais vitais pareciam distantes, abafados, como se pertencentes a uma realidade da qual ele já não fazia parte. Ele respirava e sentia a dor pulsando em cada fibra do seu corpo, mas havia algo muito mais profundo acontecendo. Algo que ninguém ali seria capaz de compreender. Ele voltou, mas nada, absolutamente nada, era como antes. O tempo no hospital se tornou um borrão. Médicos entravam e saíam, sua esposa segurava sua mão com lágrimas nos olhos, amigos da igreja vinham visitá-lo, chocados por ele ter sobrevivido. Mas ele mal conseguia prestar atenção nas palavras das pessoas. Elas pareciam vazias, como se o mundo tivesse perdido o som. A única coisa que preenchia sua mente era a lembrança do que havia visto, o olhar de Jesus, a dor de perceber o quanto ele esteve cego, a verdade sobre sua própria vida. Mas como explicar aquilo a alguém? Como colocar em palavras o que ele havia vivido? Como fazer as pessoas entenderem que ele não era mais o mesmo? Ele tentou. Tentou dizer à esposa que viu algo além da morte, mas ela apenas sorriu, dizendo que era efeito dos medicamentos. Tentou falar com os amigos da igreja, contar o que Jesus lhe mostrou, mas o que recebeu foram olhares desconfortáveis e frases vazias. Isso foi só um pesadelo, Samuel. Você passou por um trauma. Deus te deu mais uma chance. Agora foque em se recuperar, o importante é que você está bem. Ninguém entendia, ninguém via o que ele via. E isso doía mais do que qualquer ferimento físico que ele tivesse. Os dias passaram e ele percebeu que havia algo ainda mais doloroso do que a descrença dos outros. Ele mesmo não sabia como viver com o que agora sabia. Por anos, sua vida foi construída sobre algo ilusório, uma espiritualidade morna, uma fé fundamentada em aparências. Agora, tudo aquilo repelia. As conversas vazias, os cultos mecânicos, as orações sem profundidade. Como poderia continuar vivendo da mesma forma? Foi então que ele se deu conta do maior desafio de todos. Ele sabia que precisava mudar, mas mudar significava quebrar as fundações de sua vida, renunciar aos hábitos que considerava normais, se desfazer do orgulho, do medo, do julgamento e do conforto de acreditar que estava salvo sem nunca ter se entregado verdadeiramente. Samuel percebeu que não poderia mais viver dividido entre dois mundos. Naquela noite, depois de tanto tempo, ele se ajoelhou de verdade. Não como antes, não por obrigação, não como uma formalidade, mas porque seu coração ardia de arrependimento e necessidade. Ele abriu a boca e, pela primeira vez, não tentou impressionar a Deus com palavras bonitas. Ele apenas chorou, deixando tudo cair por terra diante daquele que nunca deixou de chamá-lo. Foi ali, no silêncio daquele quarto, que ele soube que a experiência que teve não era um castigo, mas um chamado. E ele não o ignoraria mais. Samuel nunca mais foi o mesmo. Algo dentro dele se quebrou, mas ao mesmo tempo algo muito maior surgiu. Ele não era apenas um homem que sobreviveu a um acidente. Não era apenas alguém que retornou da morte. Ele era um homem que viu a verdade em sua forma mais pura e crua e agora carregava um peso que nunca poderia ignorar. Ele se sentava no banco da igreja e observava as pessoas ao seu redor, cantando, orando, ouvindo a pregação. Mas agora ele via tudo de maneira diferente. Não conseguia mais enxergar aquilo como uma simples rotina religiosa. Cada rosto ao seu redor representava uma alma, algumas ardendo em fé, outras frias, vivendo uma religiosidade mecânica. Quantas daquelas pessoas estavam no mesmo caminho que ele já percorreu? Quantas se achavam salvas apenas porque estavam ali, sem nunca realmente se entregarem? Quantas estariam diante de Jesus um dia, convencidas de que o conheciam, apenas para ouvir as palavras que ele quase ouviu: "Eu nunca vos conheci"? Essa era a pergunta que não saía de sua mente. Samuel sabia que não podia mudar o que viveu, mas poderia mudar o que faria com o tempo que ainda tinha. E foi assim que ele decidiu que cada segundo da sua vida seria diferente. Ele pediu perdão às pessoas que ignorou, amou de verdade aqueles que antes apenas tolerava. Ele se ajoelhou para buscar Deus, não porque achava que era o certo, mas porque não conseguia mais viver sem sua presença. Pela primeira vez, ele sentiu o que realmente significava estar vivo. Agora, essa história não é apenas sobre Samuel. Ela é sobre você, porque você ainda tem tempo. Você ainda pode decidir. Seus olhos estão abertos, seu coração ainda bate, sua voz ainda pode clamar. Mas a grande questão é: o que você está fazendo com essa oportunidade? Jesus te chama todos os dias, em pequenas coisas, em sinais que talvez você tenha ignorado. Ele sussurra em seu coração, tenta mostrar que há mais, que você precisa ir além da fé superficial, além da religião vazia, além do conforto da rotina.
Mas será que você está ouvindo, ou está tão envolvido com a vida que está deixando escapar o que realmente importa? A verdade é dura, mas é simples. Um dia, cada um de nós estará no mesmo lugar onde Samuel esteve. E quando esse dia chegar, qual será a sua resposta? A Bíblia nos adverte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneçais na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:05. Essa história te tocou? Então não ignore. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e continue acompanhando os conteúdos do canal.